Uma pergunta que eu recebo diariamente é: qual distância que o projetor ele tem que ficar da tela para abrir determinado tamanho de imagem? Uma analogia que a gente pode fazer é com a fotografia. Na fotografia a gente tem câmeras de diferentes tipos de lente. Então uma para você focar mais de longe, alguma mais de perto, e na projeção é a mesma coisa. Cada projetor ele tem um tipo de lente. Então, projetores que vão ficar longe, projetores que vão ficar perto. E o tipo de lente vai influenciar na relação entre a distância que o projetor fica da tela e o tamanho que ele vai fazer de imagem. E essa relação a gente chama de throw ratio, ou em alguns lugares você vai ver relação de tiro, relação de distância, mas basicamente vai ser a mesma coisa. Na fotografia, as lentes ela tem uma numeração em milímetros. Você vai lá, 24 milímetros, 100 milímetros. E no projetor, o throw ratio ele vai ser a relação de largura da imagem versus a distância que o projetor fica. Por exemplo, se eu quero abrir uma tela de 4 metros de largura e eu tenho uma lente de 1.0, significa que o projetor ele vai ficar 4 metros de distância da tela. E em relação a isso, a gente pode separar os projetores basicamente em 3 categorias. A gente vai ter ali os projetores de ultra curta distância, que eles vão ter um fator de lente ou throw ratio de 0.15 a 0.3 aproximadamente. Usando o mesmo exemplo do início, se eu quero abrir uma tela de 4 metros e o projetor ele tem 0,25, então o projetor ele vai ficar 1 metro de distância da tela para poder abrir 4 metros. Tá? Então aí você já consegue perceber um pouco essa relação. A outra categoria que a gente tem são os curta distância. A curta distância você vai ter ali entre 0.4 a 0.8, 0.9, tá? Então são projetores mais indicados para locais menores, com pé direito mais baixo, ideal para você utilizar na igreja, que tem um pé direito mais baixo, você fazer aquela tela no fundo das pessoas. E esses projetores, você vai encontrar uma certa limitação em questão de brilho. Então você vai ter projetores que vão chegar até ali uns 4.500, 4.200 lumens, e depois disso eles pulam para 6, 7 mil e entra numa linha de projetores mais profissionais, maiores. E quando você pesquisa, geralmente você vai ver no nome do projetor uma sigla que vai representar que o projetor é curta distância ou ultra curta distância. A Optoma, por exemplo, quando é projetor ultra curta distância, ele usa o UST no final. Quando é curta distância, eles usam o ST no final. A Epson, por exemplo, vai ter um S no final. A gente tem um exemplo do projetor L210SF. Esse SF no final significa que ele é Short Throw e o F ele é de Full HD. Se fosse um projetor WXGA, ele seria SW, apresentando que ele é Short Throw e WXGA. E uma outra categoria que é mais convencional, que a gente encontra mais, que são os projetores convencionais ou de longa distância. São projetores com melhor custo-benefício e diferente dos projetores de curta distância, os projetores convencionais geralmente eles têm zoom, tá? Enquanto no curta distância você precisa colocar numa posição fixa, porque ele não vai ter esse zoom de abrir ou fechar a imagem, já no convencional você tem uma margem de segurança para colocar o projetor. Colocar um pouco mais para frente, mais para trás, abrir ou diminuir o zoom. Mas a mesma coisa que essa lente, ela vai seguir o throw ratio. Então vai ter lente ali a partir de 1.1 até 3.0, 4.0, né, com lentes de super zoom. E o throw ratio dessa categoria pode variar ali de 1.1 até 3.0, tá? Você vai ter projetores ali de 2.000 lumens até 6, 7 mil, 9 mil lumens. E aí você tem que tomar cuidado também, porque alguns modelos de projetor, eles vão ter a versão dele, curta distância e a versão de longa distância. Às vezes a carcaça, ele parece muito os dois projetores,
mas o que muda é a lente. Por exemplo, você tem um projetor da Epson, que é o L630U, que ele é de longa distância, e você tem o L630SU, que é o de curta distância. Então são dois projetores que no nome é muito parecido, a carcaça é muito parecida, só que tem essa diferença da lente. Enquanto um projetor é de curta distância, o outro projetor é de longa distância. E uma outra categoria que a gente tem aí, que são os projetores profissionais. A gente está falando de projetores acima de 6.000 lumens, tá? São projetores maiores, para grandes telas. A gente tem projetores que a gente consegue trocar lente, igual numa câmera fotográfica que você tem as lentes intercambiáveis. Em projetores profissionais, a gente também tem isso. E aí você tem diferentes tipos de lente, desde lentes de extrema curta distância, de 0.2, até lentes de super zoom, ali de 4.0, 5.0, e são projetores aí que vão chegar até 50.000 lumens. E esses projetores são muito usados em projeção mapeada, por exemplo, projeção no Pão de Açúcar, projeção, por exemplo, naquela ópera lá de Sydney. Além dessa distância do projetor para a tela, que é o throw ratio, existe um outro termo chamado lens offset, ou deslocamento de lente. Ele vai influenciar principalmente a posição que o projetor vai ficar sem você precisar inclinar ele. Mas esse é um assunto para o próximo vídeo.